A chave para a neutralidade de carbono é construir um sistema baseado em uma nova energia. O futuro com energia renovável integra tecnologias digitais aos hardwares para revolucionar a geração, transmissão, distribuição, uso e armazenamento da energia. Nós da Huawei Digital Power, junto com nossos clientes e parceiros, lideramos a digitalização da energia rumo a uma economia de zero carbono. Vamos avançar para transformar. Juntos! Estamos de volta ao nosso primeiro AB Solar Meeting, edição Sul. Espero que todos tenham tido um excelente almoço e a você que nos acompanha remotamente também. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao segundo painel do dia. Peço, por gentileza, que subam ao palco o coordenador do Grupo de Trabalho de Financiamento da AB Solar, Rafael Roque. O coordenador do programa Renova Paraná, Erlon Gosler de Almeida. E a gerente adjunta de Planejamento e Novos Negócios do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Thaís Paola Grande. Para dar início, o primeiro a falar será o coordenador do Grupo de Trabalho de Financiamento da AB Solar, o Rafael Roque, que é advogado com mais de 11 anos de experiência na área empresarial. Atuou nas áreas de M&A, Project Financing e Mercado de Capitais de escritórios e empresas no Brasil, sendo atualmente diretor jurídico do Grupo Faro Energy, diretor de Risco e Compliance da gestora de recursos Bell Rock e coordenador do GT Financiamento da AB Solar. Por gentileza, com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Como foi bem introduzido, eu sou o coordenador do Grupo de Trabalho de Financiamento da AB Solar e vou aqui falar um pouquinho do trabalho que a AB Solar tem feito, especificamente nesses temas, tá? E um pouquinho também da AB Solar. O nosso trabalho está bastante focado na representação e na promoção do setor de geração fotovoltaica, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente vem avançando bastante na divulgação do mercado e também temos como objetivo servir de ponto de encontro para trocas de informações, concentração e discussão de pontos que são importantes para o desenvolvimento do nosso setor. Hoje a AB Solar atua em 26 estados e no Distrito Federal, e a gente tem como associados tanto empresas nacionais quanto empresas internacionais. Eu acho que o objetivo do que a gente está fazendo aqui hoje é tentar discutir um pouquinho o que torna um estado mais ou menos competitivo dentro do mercado de promoção da energia fotovoltaica. E acho que esse painel que a gente está trazendo mostra um pouquinho das principais atividades ou dos principais pontos que trazem maior ou menor investimento para um determinado estado. Então, obviamente, a exceção do excelente recurso solar, que é a grande vantagem, acho que, do Brasil como quase inteiro, né? A tarifa de energia elétrica, então, onde a gente tem tarifas mais elevadas, o desconto que você consegue oferecer, ou o desconto ou o retorno que você consegue oferir, ele é maior e, portanto, isso torna o estado mais ou menos atrativo. A legislação estadual favorável, aí você está falando desde programas que façam incentivo ao investimento, até programas de redução de alíquota de ICMS, ou melhor ou mais clara regras sobre incidência de ICMS, seja sobre a tarifa de energia, TUSD e outras componentes tarifárias. Mais ou menos
concessionárias ou distribuidoras de energia elétrica dentro de um mesmo estado. Isso também facilita ou diminui a competitividade de um estado. Então, quando você tem estados onde o número de concessionárias é maior, é mais difícil a penetração, porque você vai fazer a exploração em determinada área e não consegue fazer a compensação dentro de um mesmo estado, né? Você vai ficar restrito àquela área de concessão. E, obviamente, o ponto que a gente mais trabalha dentro do nosso grupo é o acesso a financiamentos competitivos, sejam eles de caráter nacional ou caráter regional. Acho que hoje a gente tem duas pessoas muito importantes aqui nesse desenvolvimento, e é isso que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Aqui a gente vê um quadro, como é que a gente tem a distribuição distribuída solar fotovoltaica no Brasil por classe de consumo. Tá? Então, a gente ainda tem uma grande maioria, número de sistemas de residencial, aí é atrelado muito a importância dos instaladores e dos sistemas individuais, seguido, obviamente, por comercial e serviços, e rural, que vem aumentando gradativamente essa participação e que é bastante importante, bastante interessante, um mercado bastante interessante de exploração. E aí, quando a gente vê em potência instalada, a gente tem um aumento ali do comercial e serviços, porque realmente as potências instaladas para essas usinas são maiores, um pouco maiores, então você vai para um alto consumo remoto, onde você tem usinas um pouquinho maiores. É por isso que você tem essa inversão do quadro. Você também vê também uma ampliação da participação do rural, justamente por isso. Aqui a gente mostra algumas aplicações, né, da geração distribuída fotovoltaica. Então, você tem os famosos rooftops, você tem claraboias solares, os sistemas flutuantes, né, esses ainda com menor penetração no Brasil. Sistemas industriais, sistemas de condomínio, utilizando o rooftop de todo um condomínio, as coberturas de estacionamento, né, os carports. E aí, acho que também parte interessante, as aplicações rurais que a gente vem vendo, desde sistemas de irrigação, então sistemas próprios para aquele consumo. Um exemplo de uma granja de avicultura, onde você tem já uma geração em telhado, mas uma geração para o sistema todo, e cercas elétricas, daí também um consumo muito mais direcionado, um sistema muito mais específico. Tá? Aqui tem alguns outros exemplos, então a gente tem exemplos desde o Campo Deco, que é um negócio bastante disruptivo, assim, você vê estruturas bastante altas, né? Você tem um trator passando por baixo, sistemas que fazem integração para fazer sombreamento para algum tipo de plantação, são ideias mais inovadoras de aplicação e são bastante interessantes também. Acho que tratar um pouco do tema de energia solar e por que isso é um investimento interessante para as pessoas, acho que está muito do custo de consumo, né? Acho que a redução de custos é a principal. Se você olhar qualquer base de custo, seja residencial ou empresarial, você vai ter lá 3 utilities, né? Gás, energia e água. A luz, a eletricidade certamente tem tido um peso bastante grande, especialmente nos últimos anos aqui no Brasil. Então, a redução da conta de luz é certamente o principal motivador para você fazer essa migração para energia solar fotovoltaica, especificamente no sistema de geração distribuída. A possibilidade de mais liberdade e independência, né, a isenção de bandeira tarifária, você ter maior controle daquilo que você consome, daquilo que você gera, de onde vem a sua energia, né, ter mais consciência de que a tua energia é uma energia limpa de fato, mais próxima à carga, reduzindo perdas do sistema como um todo. Traz um bom retorno de investimento, então hoje a gente trata de um retorno de investimento de 3 a 7 anos. Os equipamentos cada vez mais modernos trazem cada vez mais garantias mais extensas, então hoje você já consegue contar com módulos fotovoltaicos com 25 anos de garantia, ou seja, eles são praticamente inquebráveis hoje, né? O percentual de degradação é bastante baixo, então você consegue mantê-los por muito mais tempo e com efetividade muito mais alta. E a valorização do imóvel, a gente traz aqui uma pesquisa rapidinha, né, uma valorização do imóvel quando ele tem a capacidade de fazer a própria geração, entre 2,7% e 5,4%. Então, começa a ser valorado no mercado a instalação desses sistemas, o que é bastante interessante de ver. Sobre financiamento no Brasil. A gente, no grupo de trabalho de financiamento
da AB Solar, a gente tem algumas pautas. Uma das pautas, a principal delas, é incentivar, educar e tentar montar, criar linhas de financiamento específicas, tanto para pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, sejam pelos bancos públicos ou os bancos privados. Então, a nossa atuação é bastante nessa frente de educação e promoção de novas e melhorias nas linhas de financiamento já existentes. Tá? As recomendações básicas daquilo que a gente tem para as linhas de financiamento para pessoas físicas, especificamente, são prazo de amortização de 8 a 10 anos, um prazo de carência de pelo menos 1 ano, que levaria em consideração todo o prazo para instalação e início da operação, comissionamento do sistema. Taxa de juros que sejam competitivas, incentiva as pessoas físicas, seja via cooperativa de crédito ou geração compartilhada, que acho que é um grande mote, ou um grande incentivo que veio trazido pela nova lei, a 14.300. E a valorização de componentes e equipamentos fabricados no Brasil. A gente ainda tem um parque em desenvolvimento, e acho que isso deve ser desenvolvido nos próximos anos e incentivado. Tá? Para quem tiver curiosidade, o grupo de trabalho está sempre aberto a discutir e prestar as informações que vocês tiverem, ou tentar esclarecer qualquer dúvida. A gente tem, dentro da página da AB Solar, o mapeamento das linhas de financiamento, então lá vocês conseguem acessar as principais linhas que hoje estão disponíveis no Brasil. É bastante interessante o mapa. Quem tiver interesse, por favor, faça o acesso. Aqui a gente faz a referência a todos os nossos associados hoje. Então, essa é a última atualização do início do mês, e a gente vem crescendo cada vez mais. Esperamos que saímos daqui com mais associados ainda. A associação, obviamente, ela fica mais forte quando a gente tem mais pessoas dentro dela, pessoas de todos os lugares, e o objetivo é fazer com que a gente consiga desenvolver a energia fotovoltaica no Brasil por completo e como um todo. Tá? Eu vou agradecer agora, eu vou passar para o próximo apresentador, para o nosso próximo convidado, e depois eu volto para fazer a mediação de perguntas com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. E, neste momento, vamos assistir à apresentação do coordenador do programa Renova Brasil, Erlon Gozer de Almeida. Erlon é engenheiro agrônomo, especialista em energias renováveis pela Fundação Getúlio Vargas e em políticas públicas pelo UEPG. Foi diretor-geral da SEAB Paraná, superintendente de energias renováveis na Itaipu Nacional e coordena o Renova Paraná, programa Paraná Energia Rural Renovável do Governo do Estado. Por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ela se enganou ali, é Renova Paraná e não Renova Brasil. Ainda não chegamos lá, mas vamos chegar, pode ter certeza. O Brasil vai ter que engolir as renováveis como política pública institucionalizada, né? Como o governo do Paraná já fez. O momento aqui é importante, e eu preparei esses slides no sábado, então a gente faz um raciocínio, monta os slides e encaminha para a coordenação. Aí chega aqui, começa a ouvir a parte da manhã, e dá vontade até de mudar o conteúdo, né, propriamente. Né? Não sei, acontece, eu acho que com vocês também, quando chega no ambiente, não era bem isso que era para falar, ou pelo menos a ordem da fala não era. Mas eu acho que é importante vir aqui, porque no contato com vocês, né, não sei se são todos aqui cadastrados já no Renova, eu tenho muito contato, né, quase que diário com empresas de solar, eu percebo alguns problemas assim da percepção de vocês, né? Tanto em relação ao problema, que daí é um problema nosso que não comunicamos legal ainda, mas tem também um desconhecimento generalizado de como é que funciona o agro. Não é no Paraná, é no Brasil. Os 3 estados do Sul, em especial, são extremamente dependentes de crédito rural. Isso faz parte do DNA do agro dos 3 estados do Sul, né? E, como a gauchada se esparramou pelo Brasil, obviamente que carregou esse DNA para o resto do Brasil. Então, você pega aí Centro-Oeste e etc., é dependente de crédito rural. Então, toda vez que trava o crédito rural ou que alguma coisa, algum item, alguma política de necessidade do agricultor não está contemplada no crédito rural, aquilo demora mais para vingar, porque ele não tem o hábito de tirar o dinheiro do bolso, ele financia, né? Então, é importante isso aí, mas eu volto nesse ponto, porque tem um slide que eu fiz aí para o final que eu quero voltar.
Então, essas questões de como é que funciona o agro, como é que ele é, não tem nada a ver com o que vocês atendem em área urbana. Nada a ver. É outro tipo de público, é outra conformação cerebral na tomada de decisão, enfim, é um outro jeitão. E eu estou falando assim, inclusive desse jeito, às vezes meio brincando, porque vocês vão ter que aprender a fazer isso para ocupar esse mercado. Entende? Nós, no governo do Paraná, queremos que vocês façam isso. Por quê? Nós começamos esse programa, não é para apoiar a Absolar ou vocês. Isso aqui é para dar maior competitividade às atividades e às cadeias produtivas do chamado agro do Paraná, no caso do Paraná. Obviamente que isso os demais estados têm que ter, e etc. Então, eu retorno da Itaipu em 2020, início de 2020, e tive a honra de ser perguntado pelo presidente da instituição que eu trabalho, que é o IDR Paraná, assim como pelo secretário da Agricultura, o que eu propunha. Obviamente que eles não perguntam isso para todos os empregados, né? 99,9% recebe uma tarefa para cumprir. Eu tive a honra de ser perguntado o que eu achava que precisava fazer no Paraná. Por quê? Porque eu sou sênior. Né, eu tenho muita experiência, tenho 43 anos de casa, já enfrentei 3 PDVs e não saí, não vou sair tão cedo, acho que eu ainda tenho a contribuir, isso me faz bem pessoalmente, etc. Eu falei, vamos fazer 2 programas, um de energias renováveis e um programa de internet. Por que não anda a internet? Importante se saber isso aí, porque daí vocês contrapõem com energia. Não anda a internet da forma que tem que andar no campo, porque não tem meios de financiamento. Está aqui a Thaís do BRDS. Se um agricultor quiser financiar um notebook, quiser financiar um mouse, qualquer coisa, né, de hardware ou software para dentro da unidade produtiva, sobra dinheiro para financiar. Não é esse o problema do agricultor. O problema do agricultor é acesso a sinal de qualidade. Então, isso o Brasil precisa fazer. Não é o Paraná que precisa fazer, o Brasil precisa fazer. E não se faz. Então, o meu projeto de internet está travado, travadaço, parado, engavetado, porque nós não temos meios de financiamento. Entendeu? E o agro só vai resolver isso quando tiver meios de financiamento. Podem ter certeza disso. Né? Nós já temos o que fazer, por onde caminhar. Eu tenho 44 anteprojetos já desenhados, tudo por aerofotogrametria, georreferenciamento, enfim, tudo. Quantos quilômetros de cabo ou de rádio, tudo. Não anda porque não tem financiamento. Voltando para a energia, que é o que nos interessa. Quando nós propusemos o Renova, é para melhorar a competitividade, através de produtor gerar energia. Desculpe, eu não peguei aqui e não estou mudando o slide, agora mudou, né? Então, é ampliar a oferta de energia no meio rural por meio de geração própria ligada em geração distribuída. Pode ser off-grid? Claro que pode ser off-grid, mas, por uma segurança do agricultor, é importante que ele esteja ligado em geração distribuída. Não podemos ter dúvidas sobre isso aí. Então, o programa aponta para ele que ele deve ter geração distribuída, mas se ele quiser fazer off-grid, faça, não tem problema. Quais são os produtores beneficiários? Todos. Vou repetir, todos. Desde o mais pobre paranaense que está no meio rural, pode ser um assentado da reforma agrária, pode ser um ilhéu nas ilhas do nosso litoral, um pescador, até o maior produtor rural do Paraná. Então, ele é um programa que a gente chama de universal, isto é, qualquer produtor do Paraná pode acessar. Ai, desculpe que eu... Agora me achei. E ele está numa orientação de sustentabilidade. Quando eu falo bem no primeiro slide que é para apoiar o desenvolvimento, é para apoiar o desenvolvimento sustentável, que é uma palavra muito importante. Por quê? Não é para bonito, não é porque é modismo, é porque os importadores internacionais, e o Paraná é absolutamente dependente, como o Brasil, de exportação de alimentos, os consumidores dos países desenvolvidos, que importam nossos alimentos, eles estão conectados nessas questões. E, ao longo do tempo, isso vai começar a ser cada vez mais punido. Então, nós temos que orientar o nosso agro para a sustentabilidade. Então, em frente.
nós temos o apoio de um outro programa do governo do Paraná chamado Banco do Agricultor Paranaense, que é o que faz a subvenção ou o subsídio à taxa de juros nas linhas de crédito rural. E vamos dizer assim, um acerto, né, entre o produtor rural, o banco e a Fomento Paraná, que é quem opera o Fundo de Desenvolvimento do Estado, que chama-se FDE. O governo do Paraná, desde agosto até ontem, de agosto a ontem, já aportou 62 milhões de reais físico, financeiro, não é orçamentário, dinheiro no caixa, está lá na conta. O Estado funciona assim, ele põe o dinheiro na conta e isto hoje vai garantir o crédito subvencionado para quem já tomou o crédito. E cada vez que aparecer um novo projeto de vocês, os bancos mandam para lá e, se precisar de dinheiro, é comunicado o Tesouro complementa, etc. Então, até ontem, 62 milhões de reais. Então, muitos de vocês já me ligaram ao longo do final do ano, início desse ano, porque o banco está dizendo que não está contratando porque falta o dinheiro do Estado. Mentira! Deslavadíssima! Eu não estou fazendo publicidade do Estado. Eu sou um quadro do Estado, eu não preciso fazer publicidade. Eu estou falando o que é. Eu tenho responsabilidade como coordenador, e se estivesse faltando, eu vim aqui para criticar o Estado e dizer que não estão botando dinheiro e o programa está travado. Não é isso. A parte do Estado está sendo feita. O nosso problema é o crédito e a concessão do crédito, que muito agente financeiro, por exigências absurdas, vamos dizer assim, não flui o crédito rapidamente como deveria ser. Indo em frente. No Renova, rapidamente isso aqui, só porque tem coisa que vocês sabem aí, que eu tenho por obrigação de falar, né? Então, a decisão de contratação é do produtor rural. Quando eu digo decisão de contratação, é qual é a empresa que ele vai escolher. É ele que escolhe, tá? Nosso objetivo é estimular a obtenção de 3 orçamentos. Entretanto, não é obrigatório. Se o agricultor foi convencido por um de vocês, ou ele, por preferência, ele quer a empresa X solar lá, ele que contrata quem ele quiser, é livre-arbítrio dele. Nós estimulamos 3 orçamentos para ele poder comparar, ele entender um pouco, né, como ele faz quando ele vai comprar qualquer produto, ou qualquer um de vocês vai comprar algum produto, também faz orçamento. Então, é natural que tenha e a gente estimula, né? Garantir qualidade e atenção no ante e no pós-venda, garantir transparência nas operações, credibilidade e demanda contínua do programa e dos fornecedores cadastrados. O horizonte desse programa, nós temos um horizonte inicial que é 2022, dezembro de 22. Por quê? Porque a nossa meta era chegar com 10.300 produtores já dentro do programa em final de 22. Não chegaremos, e mais na frente eu explico. A segunda meta é chegar com 100 mil produtores paranaenses em 2030. Dificilmente chegaremos por todas as circunstâncias que estão aí, principalmente crédito rural. Mas nós vamos correr atrás. Meta não é para bonito, meta é para dar as energias, vamos dizer assim, para correr atrás dela, né? Então, é isso que nós vamos fazer, tá? E os projetos que gerem energia, gerem a energia que for contratada. Isto é, não adianta você dizer, fiz um projeto lá de X quilowatts pico para o cara e depois isso não se apresenta, né? Eu tenho exemplos, não é do programa, é antes, né, de alguns municípios que agricultores já tinham feito solar, o cara fazer com face sul. Eu, que sou agrônomo, sei que não pode fazer, que dirá vocês, entendeu? E o cara pega e liga assim, vocês estão trabalhando com energia agora, eu queria saber por que só gera metade do que eu contratei. Por favor. Por favor. Então, o cara ter feito isso já é errado. Se isso acontece dentro do programa, queima o programa. Queima vocês como empresa e queima tudo. Vocês sabem como é que é. Queima o filme. Então, eu tenho que prezar pela qualidade do serviço prestado. Entende? Então, é um pouco esse o... E nós estamos concluindo, nesse momento, um contrato, um convênio com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, com apoio financeiro da Fundação Araucária, para nós inventariar alguns dos projetos que vão ser implantados, para nós traçar um perfil, se isso está sendo bem implantado, vamos chamar assim, dentro daquilo que foi projetado, e etc. Não é para penalizar ninguém, não é para sacanear ninguém, é apenas para a gente
mostrar, né, eventuais erros que possam ter acontecido. Tomara que não tenha nenhum e que a gente possa dizer, olha, está todo mundo sendo absolutamente bom profissional, bom quadro técnico, a engenharia funcionou e etc. Tá? Bom, quando nós fizemos a chamada pública, né, nessa modalidade, normalmente o Estado tem por hábito, né, de fazer políticas públicas que ele opera. Né? A gente faz a coisa acontecer, vamos tentar colocar assim. E eu propus uma modalidade diferente, que é a chamada pública, para a gente se valer de todo o expertise que tem instalado no Paraná. Na época que eu fiz a primeira consulta ao CREA, né, nós tínhamos 637 empresas de solar no CREA, fora os outros conselhos, aí, porque tem outros conselhos, né, que também têm profissionais aí que atuam. Eu fiz uma outra consulta em outubro passado, tinham 987. E se eu fizesse outra consulta ao CREA hoje, já tem mais de 1.000, com certeza. Quantas empresas nós temos hoje cadastradas? 438 empresas. Por quê? Você sabe, nós colocamos uma linha de corte, né, com apresentação de acervo, e isto está sendo um limitador. Obviamente que as empresas, à medida que vão crescendo, né, muitos não registravam acervo, agora registram, né, tem projetos urbanos, vão pegando cancha, tal, para daí entrar para o programa, tá certo? Eu tenho uma historinha rápida, né? O governador colocou na casa dele, no ano passado, e contratou uma empresa de Curitiba, indicado por colegas da Copel, que indicaram, não, pega o fulano, que é, não sei se aposentado, é ex-copeliano, tal empresa. Ele chamou o cara, tal, mandou implantar. Aí disse que implantou, tal, daí ele perguntou, escuta, você conhece o Renova Paraná? O cara, conheço. Você está cadastrado? Não. Ah, não está, por quê? Porque eu não tenho acervo. Eu não tenho acervo. O cara disse para ele. Ele falou, pois é, o pessoal me convenceu que precisava de acervo. Ele, eu não tenho acervo ainda, mas vou ter. E vocês estão certos, porque tem que ter experiência para aguentar uma instalação rural como um aviário, enfim, as diferentes condições aí de alta demanda de energia e tal, não dá para botar um iniciante para fazer esse tipo de projeto e tal. Então, mesmo uma pessoa que está fora, eles entendem, compreendem, embora, obviamente, gostariam de já estar credenciado, né? Temos um crédito rural incentivado com subvenção das taxas de juros pelo Banco do Agricultor, como eu já falei, e regras claras, que é o que vocês assinam lá, que protegem os produtores rurais. E agora nós vamos entrar naquilo que eu disse para vocês no início, que é o universo rural que vocês têm que conhecer. O Paraná, pelo último censo agropecuário, tem 360 mil unidades produtivas ou propriedades rurais. Vamos fazer de conta que 20 mil tenham mais do que um título, né, um documento de imóvel rural. Então, nós temos 340 mil. Mas podemos dar um desconto, vamos dizer que são 320 mil produtores. Este é o público que, nesse programa, precisa ser alcançado. Eu brinco com os meus colegas que eu vou aposentar, eventualmente morrer, e eles vão continuar trabalhando nesse programa. Esse programa, os mais jovens que estão aqui, anotem, lembrem de mim em 2040. Lembrem de mim em 2040. Programas de energias renováveis têm que existir ou vão existir até 2040. Eu não tenho dúvida disso aí. É uma política de longuíssimo prazo. Dito isso, é importante que vocês conheçam esse mercado para poder se estabelecer com competência, com eficiência e fazer uma projeção de quantos anos vocês vão ter demandas aí. Com um diferencial. A grande demanda que está na tela, ela é muito superior em termos de valor, de tipo de projeto, com o tradicional que vocês fazem, que é projetos habitacionais, projetos comerciais de pequeno porte, etc. Né? Então, são grandes projetos. Nós temos 10.400 produtores no tarifa rural noturna. O Estado paga a tarifa do cara, a conta de luz no fim do ano dele. No fim do ano, não, desculpe, no fim do mês, quando vem. O governo do Paraná paga. Então, nós queremos que esses caras entrem produzindo energia para o Estado parar de pagar. Nós tivemos, em 2020, quase 70 milhões de desembolso. 2021 eu não tenho esse número ainda, ele não foi fechado, mas é muito provável que nós tenhamos mais de 80, 90 milhões. Né?
como eu puxo a bola para cima, eu vou dizer para vocês que tem 100 milhões por ano que o Estado está bancando 10.400 caras. Isso não pode acontecer. Isso é uma vergonha, gente. Me desculpem. Entende? Eu sou a favor de apoio à agricultura, mas quando o agricultor pode gerar sua própria energia, por que eu, como contribuinte, tenho que pagar a energia dele? Então, são coisas que nós temos... Eu estou falando assim para vocês entenderem o porquê do programa, etc, etc. Na avicultura comercial, não é quem tem galinha no Paraná, quem tem galinha é muito mais, tá certo? São 22 mil produtores, avicultores com aviário comercial. São 1.600 de piscicultura integrada, fora outros piscicultores. 5.084 que estão no cadastro da ADAPAR como suinocultor comercial. E leiteiros no Paraná nós temos 60 mil. Então, some isso aqui, né, nós vamos para quase 100 mil produtores, 80 mil produtores, né, que estão altamente demandando de energia. E quando eu falei dos 320 mil que sejam, é porque todos vão precisar fazer energia. O cara não vai mais ficar na agricultura se ele não fizer energia. Se vocês estavam nos seus celulares agora, 1 minuto atrás, antes de começar, como eu estava ali fora, no G1 entrou uma matéria, novo aumento já em perspectiva, porque o Estado brasileiro vai ter que subvencionar custos aí do setor elétrico e vem mais aumento. Então, não tem para onde correr. Claro que o que eu estou falando vale para nós individualmente nas nossas casas, nas nossas atividades comerciais, etc. Mas a competitividade do agronegócio brasileiro, paranaense, nas principais cadeias exportadoras, vai precisar entrar nesse jogo. Então, é por isso que existe o programa, né? E todas ainda agroindústrias e tal. Dados de dia 15, foi ontem, se eu não estou enganado, ou é hoje? É hoje. Eu fiz no fim de semana, mas já projetei. São 1.800 projetos aprovados, já acatados, né, que a gente chama no IDR, no montante de 295 milhões. 438 empresas prestadoras de serviços cadastradas em energia solar, 16 em biogás e biometano. Estamos longe, muito longe da meta que eu pretendia, que era nós chegarmos mais ou menos nesse período do ano com aproximadamente 5 a 6 mil. Por quê? Crédito rural. Esse é o grande problema. E aqui eu falo um pouco da orientação para a ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, energia abundante na agropecuária para o cara reduzir custo e fazer mais coisas, automatizar, enfim, ganho de rentabilidade e competitividade, né? Adequação ambiental, principalmente pelo biogás, tratando o dejeto e fazendo energia, e futuro uso na mobilidade, né? Que é o uso automotivo, seja do biometano, seja da mobilidade elétrica, que vai estar presente aí. Desculpa. Bom, metas, já falei, até 2030, 100 mil, e com um capital investido de 15 bilhões de reais. Esse é meu horizonte hoje, né? Ele já apareceu para vocês em slides, em lives que eu fiz no ano passado, como 10 bilhões. Hoje, por todos os custos envolvidos e tal, a minha projeção é 15 bilhões de reais que nós vamos movimentar nesse processo aí em financiamento. Finalmente, chegamos no fim. Qual é o problema? Nós temos um monte de problema no programa. Problema pequenininho, que para primeiro ano de política pública são quase nada, coisas de fluxo, compreensão, banco, guerra de guerrilha que a gente faz todo dia, aí, principalmente com o setor financeiro e etc. Mas o grande problema nosso, e, portanto, o problema para vocês avançarem e evoluírem no programa e nas atividades rurais, é crédito rural a juros controlados. O que é crédito rural a juro controlado, que talvez a maior parte de vocês não saiba? O agro brasileiro vive, na verdade, desde 1935, mas como política pública institucionalizada desde 1960, com crédito rural. É uma política pública brasileira. E que todo ano tem um anúncio de um chamado Plano Safra, onde o governo federal anuncia a grana que vai ser mobilizada em todo o setor do agro, em termos de financiamento, com grandes subvenções do Tesouro, etc, etc, etc. Né? E isto está escasseando, cada dia o cobertor está mais curto.
Nós tivemos já no ano de 2020, chegou final do ano, início de 2021, já não tinha mais recurso. Esse ano passado, 2021, tinha linhas de crédito que em novembro, para um plano safra que iniciou em julho, já não tinha dinheiro. E agora, agravado por uma situação de que nós tivemos em 4 de fevereiro deste ano, portanto, 40 dias atrás, uma resolução do secretário do Tesouro Nacional proibindo a concessão de crédito para investimento por taxas de juro, por linhas de juro controlado. Tá? Então, nós estamos numa situação lastimável, vergonhosa, vexatória, no meu entender. E, infelizmente, a gente não vê as grandes lideranças falando sobre isso aí. Mas eu estou convidando os nossos amigos da Absolar para entrarem nessa luta, né, e vocês colocarem nessa pauta também de que, se querem que programas como esse e o mercado agrícola avance, vocês têm que entrar nessa guerra conosco para que os governos estaduais tenham políticas públicas, mas, em especial, o governo federal tenha crédito rural. Se não tiver crédito, o programa, aliás, as iniciativas de geração de energia ainda andarão, a conta gotas, mas andarão, por necessidade, etc. Com crédito rural, nós podemos fazer voar, e vocês não vão nem aguentar a demanda. Os fabricantes não aguentam a demanda e os distribuidores não aguentam a demanda, porque é muita coisa que precisa fazer, muita. É fartura absoluta nessa atividade, fartura absoluta, mas precisa de crédito rural. Termino dizendo o seguinte: entre tudo o que está sendo discutido, vocês têm que ter mais um elemento, tem que ter instrumentos de serviços financeiros colados nos processos de vocês. Sem processo financeiro, a tendência, tomara que não aconteça, obviamente, mas a tendência é de nós irmos muito a conta-gota. E por que precisa de serviço financeiro? Porque o rural funciona assim. E vocês, até agora, só pegaram o filé mignon dos urbanos, que são os ricos, a classe média, que se vira sozinha. A massa vai precisar de financiamento. E se não tiver meios de financiamento, esqueçam. Vocês vão vender um serviço por mês. É isso. Essa é a minha visão. Obrigado, viu? Muito obrigada. E neste momento eu passo a palavra para a gerente adjunta de Planejamento e Novos Negócios do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Thaís Paola Grande. Thaís é economista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão contábil e mestre em governança e sustentabilidade. Possui certificação CPA 10, CPA 20 e Ancor. É analista de projetos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul desde 2014 e gerente adjunta de Planejamento e Novos Negócios do Paraná e Mato Grosso do Sul, a quem eu passo a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui presentes e quem está nos assistindo remotamente também. Gostaria de agradecer a Absolar pelo convite. É uma satisfação para a gente estar aqui presente com vocês, com um setor que é tão alinhado com os objetivos do BRDE, que é um banco que procura atingir o desenvolvimento sustentável. Eu sou gerente da área de novos negócios, então todos os novos pedidos de financiamento do banco começam pela minha gerência. Hoje eu estou aqui junto com o assessor, o Fabiano, representando a nossa presidência, o Wilson Blake, por uma questão de agenda, não pôde estar presente. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do BRDE, porque eu sei que não é todo mundo que conhece. Minha fala é um pouco complementar ao Heron, que eu trago mais a questão do financiamento urbano, empresarial, mas também vou falar um pouquinho do financiamento rural para vocês. Eu vou iniciar aqui, então, falando do banco. Tá? O BRDE é um banco de desenvolvimento público que foi fundado em 1961 e tem como controladores os 3 estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná.
Cada estado tem uma única agência e essa agência recebe todos os pedidos de financiamento de todos os municípios do seu estado. Nós, aqui no Paraná, nós estamos em Curitiba e nós financiamos todos os pedidos do Paraná e, inclusive, do Mato Grosso do Sul, né? Hoje atingimos aí mais de 33 mil clientes ativos, conseguimos atingir em torno aí de 91% de todos os municípios da região sul, e aqui no Paraná ainda o índice é um pouquinho maior, em torno de 94%. Nós financiamos produtores rurais e pessoas jurídicas, então a gente não financia hoje pessoas físicas diretamente. Fazemos isso através de convênios que nós temos com cooperativas de crédito, como Sicredi, Sicobi, Cressol, que acessam as nossas linhas e trabalham com tickets menores para pulverizar recurso, financiam aí também, né, as pessoas físicas. E no BRDE, a gente começa a trabalhar com financiamentos a partir de 300 mil. Né? Então, os valores menores são diretamente com os nossos parceiros. Então, hoje, através do nosso trabalho, que são em torno de 500 colaboradores em toda a região sul, nós geramos mais de 35 mil vagas de empregos todo ano. O BRDE é o segundo maior banco de desenvolvimento hoje do Brasil. A nossa carteira de crédito é em torno de 14 bilhões hoje, e é o banco que tem o menor índice de inadimplência. Então, nós temos um índice menor que bancos privados e que bancos públicos. Isso por causa do nosso processo de análise. Por ser um banco de desenvolvimento, a gente tem o compromisso de emprestar para a empresa e esse dinheiro tem que retornar para o banco para a gente emprestar para novos clientes. Então, isso que acaba trazendo a nossa inadimplência tão baixa e nosso processo de aprovação um pouquinho diferente. Hoje, o nosso processo de aprovação demora, em média, 45 a 60 dias, tá? Durante todo o processo do banco até chegar na etapa de contratação. Nós atuamos principalmente como repassadoras de recursos, então, nossa carteira, até 2017, era essencialmente de recursos do BNDES. Como, ao longo desse tempo, o crédito direcionado à economia começou a ser reduzido, a gestão do banco foi buscar recursos externos. Então, a gente, hoje, trabalha com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento, do Banco Europeu, da CAF, que é um banco latino-americano. Esses bancos são, hoje, os funds que a gente utiliza principalmente para financiar projetos de energia solar, porque eles permitem que a gente financie o equipamento importado, que é o que o BNDES não permite hoje. A gente trabalha também com recursos do Fungetur, para o setor de turismo. Somos o maior repassador de recursos de inovação do Brasil, né, repassando recursos da FINEP. Os financiamentos no Mato Grosso do Sul são através do Fundo do Centro-Oeste, então é um recurso também com tarifas diferenciadas. Trabalhamos com a FGTS, que também financia a GD, principalmente as sociedades SPE, que a gente chama, né, sociedades de propósitos específicos, e temos o recurso próprio do banco, que acaba entrando na composição dos nossos financiamentos. O ano passado, nossa contratação atingiu 4,1 bilhões, é uma contratação recorde, e isso muito tem do nosso apoio também a esse setor de energias alternativas, que está crescendo bastante no banco, e da nossa captação com bancos externos também. Isso aqui é um pouquinho da nossa carteira de energia, tá? Referente a toda a região sul. Então, no último ano, ela cresceu praticamente 30%. Nos últimos 5 anos, nós financiamos 1,7 bilhões na região sul, isso tirando a região do Mato Grosso do Sul. Aqui no Paraná, nós financiamos, nesse mesmo período, em torno de 630 mil, então, quase 40% da carteira do banco são de financiamentos aqui no Paraná. Hoje eu vi pela manhã que comentaram, né, que o Paraná ainda está um pouquinho mais atrasado em relação aos outros estados, mas, para nós, ainda é o estado que a gente tem mais financiamentos. E dessa nossa carteira, em torno de 20% é energia fotovoltaica. Isso porque é uma média dos últimos anos. Se eu for considerar os últimos 2 anos, ela já está em torno de 30%. Então, é um setor que tem crescido bastante no BRDE, as solicitações de financiamento e os apoios. E como que a gente apoia, né, esse setor? Então, vou mostrar um pouquinho aqui de vocês das linhas que a gente atua.
sendo que uma das que a gente tem a tarifa mais atrativa, né, as taxas de juros, é a linha do Banco Europeu. Essa é uma linha que ela financia todos os projetos que têm alguma relação com sustentabilidade. Ela tem um prazo mais longo, a gente consegue financiar em 12 anos, com até 2 anos de carência. Durante todo o período de financiamento são pagamentos trimestrais, o que não é muito comum, né, no setor empresarial, mas essa linha permite. A taxa dela ela começa em 4,03 ao ano, mais Euribor, só que essa Euribor hoje ela é negativa, né, e é negativa há mais de 2 anos, então ela não impacta o financiamento. São contratos que são em euros, por isso que a gente fala que tem a variação cambial. E dentro dessa linha eu consigo financiar até 75% do projeto. Então a empresa tem que ter uma contrapartida de 25% para mim poder usar esse recurso. Quem tem o interesse de financiar 100%, a gente também pode financiar com linhas de bancos europeus, aí a gente usa a Agência Francesa de Desenvolvimento. Essa linha vai permitir que eu financie 100%, a taxa dela é um pouquinho mais alta que a do BEI, ela é 5,34%, mais Euribor. Aqui o Euribor, como é negativo, entra diminuindo a minha taxa de juros, então hoje ela está em torno de 4,9% ao ano. É um financiamento que, em média, a gente usa em 12 anos também, com 2 anos de carência. Como o setor fotovoltaico é um setor que a gente quer apoiar, nesses financiamentos com essa linha, a gente chega em até 15 anos, com até 3 anos de carência, né, buscando que o próprio financiamento acabe pagando, né, as parcelas. Outra linha que a gente tem é a do BNDES, então, aquele cliente de vocês que não quer estar exposto a uma variação cambial, ele pode usar a linha do BNDES, só que ele tem que escolher uma placa nacional para mim poder financiar, né? Então, o diferencial do Finame no BNDES é que ele não tem o IOF. E hoje o IOF de longo prazo ele já é 1,88 da operação. Então, é outra opção que a gente traz para alguém que é avesso ao risco. Só que hoje, como a gente tem a taxa básica de juros da economia mais alta, né, a Selic que está 10,75, é um financiamento hoje que tem um custo anual em torno de 16%. Né? Então, ele acaba ficando um financiamento um pouco mais caro, mas eu posso chegar até 100% desse financiamento também. Outra linha que nós estamos usando recentemente é uma linha do FGTS. Hoje, ela só financia SPE, então eu não posso fazer a microgeração, mas ela é para o perfil de cliente que quer uma taxa fixa. Então, hoje eu trabalho com 9% mais a TR. A variação da TR é praticamente 0 alguma coisa, então fica muito próximo a 9 ali a taxa. Ela vai financiar, então, usinas. Tá? Então, pode financiar até 95%, ressaltando para vocês que usina se trata de projeto de implantação, né? Um projeto novo de uma empresa que ainda não tem faturamento. Nós, no BRDE, a gente financia esse tipo de projeto, geralmente até 50%. Quando se trata de usina, o banco tem uma política de crédito diferenciada e a gente consegue chegar até 80%, mesmo sendo um projeto de implantação, onde a empresa ainda não tem faturamento. Então, essas são as nossas principais linhas que a gente tem hoje. Podem atender também produtor rural. A gente, claro, não usa, porque é um custo mais elevado. Hoje, para produtor rural, a gente ainda tem disponível o recurso do Fundo Clima, que hoje a gente tem o convênio com a Renova Paraná e a gente trabalha com o Banco do Agricultor. Então, para produtor rural, o Fundo Clima, que hoje tem uma taxa de 4% ao ano e financia até 12 anos, ele tem toda essa taxa de juros subsidiada pelo governo. Então, para o produtor rural, fica juros zero, a linha permite até 60%, e a gente pode usar outra linha do banco também para complementar, que aí também tem subsídio do governo. Hoje, essa é a única linha que a gente tem disponível para produtor rural, né, porque hoje a gente não tem orçamento de plano safra no BNDES, que é o repassador do recurso. Mas nós, no BRDE, já estamos recebendo os pedidos de financiamento, porque o plano safra começa em julho, né, e quando ele começa, a gente já tem uma fila de pessoas esperando para tomar o recurso. Então, né, se vocês têm algum cliente, alguém interessado, né, produtor rural para plano safra, podem entrar já com o pedido de financiamento no banco, que a gente já está aprovando para o próximo plano safra. E o que o banco traz de incentivo para o setor, né, quando a gente fala que é um setor foco para a gente? Desde que
A presidência do BRDE veio aqui para o Paraná, que o Wilson Bley assumiu em novembro. Ele trouxe o desafio para o banco de a gente se tornar o primeiro banco verde do Brasil. Então, isso acaba se refletindo em spreads. A empresa que vem com, a gente diz, o projeto com o selo verde, que é um projeto que tem o desenvolvimento sustentável, a gente consegue reduzir spreads nos financiamentos. Isso porque o BRDE hoje está alinhado aos ODS, a ESG, a gente faz parte do Pacto Global. Então, o banco tem todo um compromisso com o desenvolvimento sustentável e tentar apoiar cada vez mais esses tipos de projeto que trazem esse impacto social e ambiental. Então, as nossas políticas de crédito acabam tendo um diferenciamento, que foi o que eu comentei com vocês, de prazos mais longos, como é a minha linha do FGTS, que eu posso chegar até 20 anos. A questão da implantação, que eu tenho um percentual de 80%. As garantias, que são o principal entrave nesse tipo de financiamento. O BRDE, historicamente, trabalha com garantias reais em todos os nossos tipos de financiamento. No setor fotovoltaico, a gente pode fazer uma composição de garantia. Então, eu posso pegar projeto, eu posso trabalhar com recebíveis, eu posso bloquear fundos de aplicações financeiras. Claro que tudo isso depende do risco da operação, então depende do grupo que está por trás, da empresa que eu vou avaliar, e elas vão reportar o meu risco e, dependendo desse risco, a gente pode fazer essas flexibilizações. Então, o banco tem buscado também mais funds internacionais, porque a gente sabe que os que a gente tem hoje têm a variação cambial, e, às vezes, tem muitas pessoas que não querem se expor a essa variação cambial. Então, esse ano, nós já estamos com negociações já avançadas em novos 3 funds. Com o NDB e com o Banco Mundial, nós já assinamos contratos, então vocês vão ouvir, aí, provavelmente, no segundo semestre, novidades do BRDE com respeito às linhas de crédito. A gente já espera operar com esses 2 funds já no segundo semestre, que são funds que vão vir internacionais, mas já arrediados, sem a variação cambial. O BID, nós já estamos com a negociação bem avançada, mas provavelmente vai ser para o primeiro semestre do próximo ano. E o banco está em negociações também com o Famplata, que é um banco aqui da América Latina, e com um banco japonês, para poder trazer mais recursos, para que a gente possa continuar apoiando esses setores e financiar cada vez mais projetos de sustentabilidade. Eu deixo aqui o meu contato, tá? Quem tiver interesse, quiser esclarecer alguma dúvida específica, fica aberto, meu e-mail, meu telefone. Eu e o Fabiano estamos aqui também no evento. Quem quiser trazer alguma dúvida, a gente está aqui para responder. E o nosso convite fica aqui aberto. A gente está lá na João Gualberto, ao lado dos Palacetes dos Leões. Quem quiser tomar um café com a gente lá e conversar será muito bem-vindo. Conte conosco, para o que for necessário, conte com o BRDE. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Thaís. E agora daremos início ao nosso debate. O Rafael Roque vai fazer a mediação dessa mesa. Lembrando que as perguntas que vocês fizeram já estão com o Rafael, e quem ainda quiser fazer novas perguntas tem tempo. É só acessar o QR Code aqui no auditório, ou então, para você que está remotamente, no botão na página do evento. Rafael, agora é contigo. Obrigado. Eu vou começar com algumas perguntas que foram feitas pelo público. De novo, se alguém tiver alguma nova pergunta, pode mandar pelo QR Code. Eu tenho algumas questões também que queria provocar um pouquinho com vocês, mas vou começar aqui com as perguntas do público. O João Marcelo, da Financeira Alfa, perguntou qual que é o spread médio de mercado para as linhas que estão sendo ofertadas hoje. Não sei se algum de vocês quer começar a falar, não sei se... Spread, acho que é mais favorável. Exato. Assim, a gente é um banco de desenvolvimento, então, os bancos comerciais, eles praticam outros tipos, de spread. Geralmente, as taxas, quando a gente trata de BNDES, que é uma linha comercial que tem Selic, ela acaba sendo próxima ao do BRDE. Quando a gente trabalha com linhas de bancos europeus, as nossas acabam ficando muito mais atrativas.
Eu não posso falar de spread de banco comercial, porque também eles têm um histórico do cliente que é diferente de nós no BRDE. Então, tem clientes com spread de risco que vão ter umas taxas, né, e outras que vão ter outras. O que a gente escuta dos nossos clientes, né, é que as nossas taxas são mais competitivas e o diferencial do BRDE é o longo prazo. Eu faço financiamentos até 12, 15 anos e isso não tem sido praticado pelo mercado, né, dos bancos comerciais. Dificilmente um banco comercial vai fazer um financiamento até 20 anos. Então, eles têm prazos médios mais curtos, né, e a maioria dos indexadores são Selic, então acabam tendo um spread maior do que o BRDE. Como a taxa de juros já está 10,75%, o que a gente vê aí é financiamentos perto de 16%, 18% ao ano também. Acho que tem mais uma que eu acho que é para você. O Thiago Santos, da Scope, perguntou qual é o limite de atuação do BRDE. Então, ou seja, até onde eu consigo financiar? Eu fico limitado aos estados do Sul e Mato Grosso do Sul, ou consigo estados fronteiriços, ou tendo, seja empresa daqui, alguma coisa assim? Essa questão de área de atuação ela é definida pelo Banco Central. Como nós somos um banco da região sul, a nossa área de atuação hoje é somente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, que ainda a gente é permitido, né, fazer financiamentos lá. Agora, eu tenho uma empresa de Rondônia que vai fazer um financiamento, né, um projeto na região sul, eu posso financiar porque o recurso está sendo trazido para cá. Agora, eu tenho uma empresa do Paraná que vai financiar em São Paulo, eu já não financio, porque o projeto é em São Paulo, ele está gerando empregos e renda em São Paulo, que é uma região fora da região sul. Então, é isso que o banco usa para definir a sua área de atuação, né? Se a empresa externa, né, fora da região sul, mas vai trazer recursos financeiros, vai gerar emprego aqui no sul, a gente pode financiar. Bacana. Uma questão que eu queria saber sobre o Renova PR. Dentro do programa, há uma limitação do quanto é financiável, ou seja, quanto o programa consegue abarcar do financiamento ou auxiliar no financiamento para o agricultor ou não? Sim, tem limitações. Só que antes de falar da limitação, eu vou falar uma correção, vamos dizer, para vocês entenderem bem. Quando a gente fala de... Existem dois tipos de recursos no setor financeiro hoje. Recursos próprios dos bancos, independente da origem, como esses europeus aí que vêm para o BRDE e etc., mas eles entram num patamar aí, vamos chamar de recurso próprio, né? E recursos de plano safra. Por que o recurso do plano safra é importante? No caso do Renova, além de eles terem taxas de juros mais atrativas, o Estado zera, vou repetir, quando é linha de plano safra, independente se é 4% Pronaf, 4%, se é 7,5% de uma outra linha Pronamp, 8 e tanto lá de uma outra linha que financia grandes produtores, o Estado zera. Quando é plano safra, nós estamos até final de 22, zerando a taxa de juro. Então, é juro zero para o produtor rural. Quando é recurso próprio, o Estado banca até 5%. Então, vamos pegar um exemplo, né? Tem agente financeiro hoje oferecendo recurso aí a 12%, 15%. O Estado banca 5%, o produtor vai pagar 7% ou vai pagar 10%, dependendo se for 12%, se for 15% a taxa de juros. Então, fazendo essa ressalva, o programa tem dois limites estabelecidos. Por CNPJ ou por CPF, para solar é até R$500 mil a subvenção. Então, um projeto de R$600 mil, o Estado banca, né, dependendo se é plano safra ou recurso próprio, ele banca até os 500 mil e acima de 500 mil ele paga o produtor, né, o tomador, cooperativa, quem for, toma a integralidade, paga a integralidade da taxa contratada. No caso de biogás, quando eu falei duas, é porque em biogás é até R$1,5 milhão, são investimentos maiores e etc. Então, biogás é até R$1,5 milhão, solar até R$500 mil. Bacana. Ilon, uma coisa que você estava comentando era a dificuldade, ou que você ouvia, a dificuldade do credenciamento, ou o método de credenciamento dos agentes, enfim, do dia das empresas ou dos instaladores, das empresas que fazem as instalações ou prestam os serviços. Porque eu estou entendendo, quem faz o credenciamento com vocês é isso, né, dentro do Renova PR, certo?
São os prestadores de serviços que vão fazer o credenciamento para serem ou para que possam oferecer os benefícios ou o programa. Tem alguma forma ou tem algum projeto para facilitar esse credenciamento? Como que ele é feito hoje, o credenciamento das empresas? Bom, aqui deve estar cheio de gente que fez o cadastro, né? E está credenciado a operar no Renova. Eu não sei se vocês tiveram muita dificuldade. A dificuldade maior talvez seja a apresentação de alguns documentos que a gente pede. Mas eu posso assim afirmar que, genericamente, as empresas levam de 1 a 2 dias para poder se cadastrar. Porque se ela tiver com todo o documental, ela faz na hora. Ele é todo eletrônico. Essa foi uma outra inovação que nós adotamos. Até então, né, não tem, vamos dizer assim, outro espaço de Estado que as instituições possam, as empresas prestadoras de serviço, de um dia para o outro, se cadastre e já pode sair habilitada, vamos dizer assim, operando no programa, né? Porque nós temos sido bastante rápidos nesse cadastro. Então, ele é todo eletrônico no site do IDR, está todo o elenco lá do cadastro, né? E tem, obviamente, que algumas negativas que são pedidas, e etc. E, às vezes, ele está atrasado, né? Já venceu, ele tem que pedir uma negativa nova na prefeitura, sei lá, na Receita, tal, daí ele leva ali 1, 2 dias para resolver. Mas nós não temos, assim, situações de quem tenha documental em dia que tenha demorado para fazer. Mas aceitamos sugestões, se tem algum item que vocês entendam indevido, desnecessário, podemos rediscutir, né? Mas não, assim, a minha sensibilidade, porque eu recebo reclamações outras, né? Mas não dessa ordem, vamos dizer. O cadastramento é muito simples, muito fácil por internet, todo eletrônico. Que bom. Tá aí. Uma pergunta, acho que similar, é o acesso hoje ao credenciamento e pelas das principais linhas que o BRDE tem hoje. O credenciamento ele é feito pela pessoa que está fazendo o projeto, ou eu consigo fazer o financiamento, a intermediação do financiamento, ou seja, eu, enquanto prestador de serviço, o instalador, consigo fazer o financiamento, oferecer o financiamento do BRDE para o meu usuário final, para o meu cliente final. Então, assim, no BRDE, a gente não precisa ter cadastramento de fornecedor, né? Então, a gente verifica o cadastramento quando é o caso do BNDES, né, que tem uma placa Finame, aí o código tem que tem que ser o código Finame do BNDES. Então, todo fornecedor pode entrar com um pedido de financiamento para o seu cliente, independente de estar cadastrado ou não, porque não existe esse cadastramento no BRDE. Nas linhas, né, de rural é diferente, porque aí a gente opera com o Banco do Agricultor. Então, quando é linha do Banco do Agricultor que tem o subsídio, né, como estava sendo comentado aqui, que fica a taxa zero, geralmente entra pelo IDR, o IDR encaminha para o BRDE. Então, o IDR vai verificar se o fornecedor está credenciado, se o produtor tem todas as condições que atende ao programa, e aí ele encaminha para o BRDE, que vai fazer uma análise de crédito para fazer a aprovação. Então, são linhas rurais, a gente tem esse procedimento, e a linha urbana já é outro procedimento que não precisa ter esse cadastramento. Tá. Aproveitando uma pergunta da Mônica, do Grupo LES. As linhas internacionais que hoje estão disponíveis do BRDE, eu consigo financiar projetos de agricultura? Sim, a linha da Agência Francesa de Desenvolvimento e do BEI financiam também o crédito rural, né? O que a gente vê é que o produtor, historicamente, ele está acostumado com uma taxa fixa. Então, às vezes, quando a gente fala de variação cambial, que é algo que ele não está muito acostumado, assusta um pouco. Mas produtores de médio e grande porte, às vezes, já estão um pouco mais acostumados e têm interesse na linha. A gente já fez, pode ser feito, né, depende um pouco do perfil de risco de quem é o agricultor que vai solicitar o financiamento. E deixa eu fazer uma pergunta que acho que daí vale para os dois. Vocês já fizeram algum tipo de projeto onde, na verdade, o agricultor ele é o beneficiário da energia gerada, mas não o proprietário da usina? Geração distribuída do consumo de autolocação? A questão da propriedade, ou posse da terra, ela é secundária para nós, né, no programa. Ela vai bater daí no banco. Mas se ele tem outros meios de garantia, às vezes tem avalistas, ou garantias reais de imóvel urbano, ou outra propriedade rural, que ele tem a parte do banco resolvida, da nossa parte não tem problema. Nós temos arrendatários que estão instalando, né? Obviamente que tanto nós quanto o banco queremos saber qual é o prazo do arrendamento e tal. O cara não vai instalar hoje e termina o arrendamento daqui a 1 ano, vamos dizer assim. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, mas a questão posse propriamente do imóvel
não é fator limitante, vamos chamar assim. Eu achei super importante a tua resposta, mas o que eu estava perguntando é, hoje a gente tem um modelo onde existem empresas que financiam o investimento da usina, né, montam a usina com CAPEX zero, ou seja, o tomador da energia, o beneficiário da energia final dos créditos, ele não faz o investimento direto, né, mas ele só se beneficia, por exemplo, pagando a locação da área. Não, o objetivo do programa... Foi uma ótima pergunta, ótima, eu não tinha entendido o que era. Já tivemos uma série de consultas desse tipo, né? Pessoas que querem arrendar a área para terceiros, né? Vamos dizer assim, para montar usina solar. Vamos, né, ser bem assim, prático, dizendo que seria uma usina solar. Nesses casos, o programa não tem interferência nenhuma, por duas razões. Primeiro, que não é o objetivo propriamente do programa ampliar a oferta de energia no mercado. O nosso objetivo é reduzir custos de produção do agro, das cadeias produtivas rurais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que esses modelos de negócio, e vocês sabem isso melhor do que eu, eles não podem contar no cálculo de viabilidade de vocês, né, e do negócio, com alta subvenção, porque se ele se viabiliza com alta subvenção, quando perde a subvenção, ele pode se inviabilizar, né? Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo. Então, vamos dizer assim, parques solares, né, e áreas de terceiros arrendadas, nós não financiamos. Financiamos para produtor rural. Ok. E acho que a pergunta vale para você também. Eu ia também. complementar dessa forma. Quando a gente tem uma usina, obrigatoriamente a gente tem que constituir uma SPE. Então, isso deixa de ser um financiamento rural, por isso que não tem a subvenção econômica, né? Quando a gente financia o produtor rural, hoje no BRDE, e ele vai fazer a microgeração, isso tem que estar associado à atividade dele, né? Um produtor que queira fazer a instalação de uma placa numa área de lazer, hoje, eu, BRDE, não financio, né? Porque eu não financio pessoa física e só produtor rural, isso acaba sendo feito por cooperativas. Então, para mim financiar e ter a subvenção econômica, eu preciso que a energia seja para o projeto dele, para a atividade que ele está né, fazendo, está habilitado, e aí a gente consegue utilizar essa subvenção. Legal. Nesse caminho ainda, pergunta do Roberto Seleme, da HRG Engenharia. Na mini geração, pensando em mini geração, projetos com SPE e mini geração, né, acima de 1 mega, há um limite geral de financiamento ou os limites dependem de cada uma das linhas que você acessa? Na verdade, o limite, eu tenho algumas linhas que têm o seu limite, tá? Mas todas que eu apresentei aqui para vocês, elas não têm um limite máximo, elas têm um limite mínimo. Então, o que eu vou financiar vai depender da empresa que está entrando com o pedido de financiamento, da análise de crédito que eu vou fazer com ela, né? Da capacidade de pagamento dessa empresa. No produtor rural, quando a gente usa plano safra, as linhas do plano safra têm limites. Então, no Inovagro eu tenho limite, já no Fundo Clima que a gente tem disponível hoje, eu não tenho limite. Então, depende da linha que eu vou utilizar, tá? Mas no urbano, isso depende bem da capacidade de pagamento da empresa. Legal, bacana. Elon, dentro do Renova PR, há um pacote básico de garantia que o Renova avalia ou não? Elas são variáveis a depender do banco que estiver fazendo o empréstimo, a operação de fato? Nós não avaliamos nenhum tipo de garantia, tá? Nós damos viabilidade do projeto do produtor, ou a cooperativa, quem for o agente tomador do crédito, vamos dizer, para ele acessar o banco. Mas os critérios bancários daí é dentro do banco que vocês não fazem esse estabelecimento prévio, né? Não, ou seja, não fazemos aberto ao isso. banco. Não fazemos. Bacana, bem bacana. Thaís. No caso a nossa parte é a parte boa. Né? Exato. Né? É viabilizar o negócio. A parte da navalha com ela ali. Então, assim, o BRDE, ele disponibiliza um técnico para fazer a avaliação de garantia. Então, enquanto a gente está no processo de avaliação, ou a gente vai fazer a avaliação presencial, ou vai fazer à distância, né? Durante a pandemia, a gente fez todas as avaliações à distância, isso deu maior celeridade também no processo de aprovação do banco. A empresa, às vezes, pode ter uma avaliação de mercado que queira apresentar, mas não vai ser essa avaliação que a gente vai usar. Quem vai fazer a avaliação é o próprio técnico do banco.
banco. Nos perguntam muito como que é essa avaliação, né? Então, o técnico ele pega o valor de mercado e hoje a gente deprecia aí em torno de 10%, né? Porque no caso de uma inadimplência eu tenho uma liquidação forçada, então ele usa em média mais ou menos 90% do valor de mercado desse imóvel. Tá. Vocês têm alguma dessas linhas que estão naquele modelo de Project Finance non-recourse, ou seja, as garantias são as garantias somente do projeto, ou todas essas linhas que você mostrou têm algum tipo de garantia do grupo empresarial, né, ou uma garantia? Esse setor, como é um setor que a gente apoia e tem interesse de financiar, a gente pode usar garantia reais, mas pode usar outros tipos de garantia também, né? O que é interessante, tem que ser falado aqui, é que o banco ele não pega placas como garantia. Então, eu pego o projeto, pego o terreno, se eu tenho uma construção lá que eu tive que adaptar, isso tudo entra no meu índice de garantia, mas as placas hoje não entram, né? Ou seja, garantia fiduciária sobre os equipamentos, por exemplo, para vocês não funciona? Não funciona, eles ficam livres para outro banco, né? Se o produtor, mesmo financiando as placas com a gente, ele quiser oferecer essas placas lá para um Banco do Brasil, para um outro financiamento, ele pode fazer isso. Entendido. Se você tiver direitos creditórios, daí já funciona. Ou seja, se eu fizer o empreendimento para fazer a alocação para algum outro terceiro, eu conseguiria dar esses direitos creditórios como base da garantia, por exemplo. Sim. Sim. Bacana. Se me permite só fazer um... Claro. Não é exatamente o que você está perguntando, mas eu lembrei agora, eu acho que é legal o pessoal saber. Desses 1.800 projetos que nós já acatamos, em média, a viabilidade, o payback desses projetos estão entre 42 e 48 meses. Nós temos alguns projetos com 38 meses de payback. Então, viabilidade, não existe coisa mais viável. Coisa é uma expressão inadequada, obviamente, não existe um investimento mais viável. Vamos pensar, feche os olhos e pensem comigo. Você está tomando crédito num agente financeiro, isto é, você não tirou nenhum centavo do bolso. Você está financiando 100%. Esqueçam taxa de juros. E você fez o investimento e você consegue pagar entre 38, 42, 44, 48, que sejam 60 meses. Que sejam. Hoje está menos, mas que sejam 60 meses. Para uma linha de crédito que você toma hoje, de 60 meses, já está 0 a 0. 72 meses, e se pegar fundo clima com o BRDE, com a Thaís, de 100 a 120 meses para pagar. Não tem negócio melhor no Brasil, quem está dizendo isso não sou eu, é um gestor de fundos de investimento de São Paulo, está na Folha de São Paulo, um artigo em 28 de janeiro desse ano, né? Eu esqueci o nome do cara agora, tá? Ele escreve a situação dele, ele fala assim, ó, fazer energia própria é o melhor negócio do Brasil, e ele descreve a situação dele, um apartamento e uma casa. Ele não fala onde, mas presumo eu que a casa em São Paulo, apartamento na praia, ou vice-versa, tá certo? E ele fez. E ele compara o investimento feito com o retorno financeiro que ele tem de deixar de pagar energia, com o payback do investimento, e ele diz simplesmente assim, o retorno que o investimento em geração de energia própria dá para um cidadão hoje no Brasil é equivalente a IPCA mais 15%. E ele termina o artigo perguntando assim, qual investimento no Brasil te dá este retorno hoje? IPCA mais 15%. É um cara que é gestor de fundos financeiros em São Paulo que está falando isso. Então, por que eu estou colocando esse tema? Porque a questão de garantias, eu entendo o sistema financeiro, o banco, trabalho com isso há 43 anos e tal, mas não tem negócio mais viável do que o cara gerar energia própria. Eu vi, inclusive, numa das telas aqui, eu acho que foi ele que apresentou, pedindo de que tenham as linhas de crédito, tenham, inclusive, 1 ano de carência. Me desculpe, não precisa de carência. Me desculpem. Vocês pedem o que vocês quiserem, é um direito de vocês. Mas eu acho desnecessário, não tem necessidade disso. Não está nem na cabeça de um agricultor, que é chorão pra caramba. Existe maior chorão no Brasil do que agricultor? Me desculpe, não tem. Tá certo? E eles não estão pedindo carência, vocês estão. Mas é um direito de vocês pedir. Mas se depender de mim, vocês não vão ter, porque não precisa.
Elon, eu vou fazer mais uma pergunta. Cooperativas conseguem entrar dentro do Renova PR? Sim, sim. As cooperativas, aliás, elas têm uma situação, eu não sei se está aqui o meu colega de governo da Invest Paraná, o Gustavo, ele estava aí de manhã, acho que ele saiu. A Invest Paraná, junto com a Secretaria da Fazenda, mas nós do IDR, Secretaria da Agricultura, estamos junto com eles, vamos dizer assim, eles liberaram para as cooperativas do Paraná 1 bilhão, vou repetir, 1 bilhão de reais em créditos tributários para os próximos 4 anos. 250 milhões por ano. 250 milhões por ano para cooperativas agropecuárias apresentarem projetos de energias renováveis. Solar, biogás, etc. Então, as cooperativas estão altamente incentivadas. Elas não só entram pelo Renova, como elas têm essa política de liberação específica e especial para as cooperativas de crédito tributário. É uma enorme oportunidade para elas gerarem suas próprias energias, assim como para vocês de venderem, vamos dizer assim, projetos para as cooperativas paranaenses que, pelo que eu estou entendendo, ainda não acordaram da importância que é essa possibilidade de usar crédito tributário, que é um negócio que fica... o crédito tributário, né, se vocês não dominam, é uma cenoura grudada na cabeça do cara. Tu está sempre vendo o teu crédito tributário, mas cada passo que tu dá, ele avança mais um. E o Estado está liberando para as cooperativas fazerem energia própria e melhorar suas competitividades no agro paranaense e internacional, como exportadoras que são, 1 bilhão de reais para elas poderem executar projetos de geração própria de energia. Pela tua resposta, estou assumindo, então, que o modelo de geração compartilhada dentro de cooperativas não é um problema, né? Dos consórcios cooperativos. Não é nenhum problema. A pergunta é mesmo para o BRDE. Como é que vocês estão vendo hoje a geração compartilhada e quais as linhas que geração compartilhada tem acesso no BRDE hoje? São as mesmas linhas que a gente apresentou, a gente faz esse tipo de financiamento. O banco, historicamente, financia cooperativas, né, de produção, então, dentro desse setor, agora fotovoltaico, a gente financia também. Não tem nenhuma restrição, então, a gente pode receber pedidos e pode fazer a avaliação, né, que vai depender da análise de crédito. Bacana. Eu acho que a gente vai agora... Enquanto você lê aí, eu vou dar mais um pitaco. Eu assisti de manhã, né? O pessoal falou diversas vezes aí, diversas pessoas falaram e tal, das ações da Absolar para questão tributária, tá? Não me compete dizer se vocês estão certos ou estão errados, tá? É um direito também de cada um reivindicar. Mas, na minha opinião, é muito mais importante ter meios de financiamento para alavancar os negócios de vocês, para mercado, no agro, por exemplo, mesmo para o setor urbano, para os pobres. Imagina se todos esses pobres resolverem colocar energia própria, que é uma necessidade deles também. Vocês não aguentam o tranco. Vocês não aguentam o tranco. Vão empregar mais gente, vão gerar mais trabalho, os fabricantes não vão aguentar, enfim, é uma coisa boa, né? Vai gerar desenvolvimento, progresso e tal. Então, no meu entendimento, vale muito mais a pena a gente lutar por crédito acessível, estimulante para consumidor urbano ou para produtor rural, do que a gente ficar lutando com questão tributária. Mas como vocês já estão nessa luta, continue. Mas ponham o crédito também. Temos que ter linhas de crédito acessíveis. Ponto. Vou para... Esse é o nosso trabalho e eu vou te deixar meu cartão. Acho que um dos pontos que você pediu é a ajuda da Bessolar. A gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível e vamos discutir isso. Acho que isso é super importante. É o trabalho mais forte, mais árduo que a gente tem. É fazer a liberação das linhas e fazer com que as linhas que existem hoje cheguem na ponta consumidora, na ponta final. É um trabalho duríssimo de ser feito. Uma pergunta que eu tinha para o BRDE é as certificações hoje ambientais, as certificações verdes, né? De um projeto ser verde, ou seja, da dívida dela ser considerada como verde por causa do projeto. Isso é precificado? Tem algumas linhas dessas que você me mostrou, posso estar muito enganado, mas alguma dessas é uma das exigências para a liberação do recurso, ou não? Na verdade, não. Quando a gente fala de um projeto que tem o selo verde, é que o projeto tem uma relação com o desenvolvimento sustentável. Então, as linhas que a gente tem spread do banco, que não são fixas, a gente consegue reduzir. É o caso do BNDES, que eu mostrei agora. Por exemplo, um B e uma FD que tem uma taxa fixa, nessas linhas eu não consigo reduzir spread.
né, porque o spread está dentro de um contrato, dentro da linha, mas todas as outras linhas que têm esse spread, a gente consegue reduzir através disso. O banco não exige uma certificação, né, assim, para o projeto. O que a gente pede, geralmente, da empresa é um documento que comprove regularidade ambiental. Nos projetos de energia, é uma dispensa, né, emitida pelo IAP ou pela Secretaria aqui, Municipal de Curitiba, algo muito rápido, que é feito pela internet, inclusive. Então, não tem essa exigência que vocês precisem comprovar no projeto. Bacana, obrigado. Queria agradecer vocês dois pela presença hoje, queria agradecer a todo mundo, quem esteve com a gente agora no segundo painel. Eu vou chamar aqui e a gente vai encerrar o nosso painel. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada aos participantes da mesa, a todos que enviaram perguntas e também as perguntas que foram enviadas remotamente. Nós vamos agora para o coffee break e, na sequência, vamos retornar com o terceiro e último painel do dia, que vai nos ajudar a entender como as concessionárias permissionárias e autorizadas dos serviços de distribuição de energia elétrica estão se preparando para receber a micro e mini geração distribuída. E lembrando que a música tema da AB Solar vai tocar, indicando que vamos começar o terceiro painel, hein? Para quem está aqui conosco, ótimos negócios neste intervalo, voltamos já já.